Você imagina, você enquanto empregador, você tem sua empresa, e aí você contrata 2 funcionários e você está pagando hora de trabalho para eles, para um ficar falando mal do outro e não produzir nada para a empresa. É assim que funciona a política também. Se você está pagando políticos para ficar um falando mal do outro, um denegrindo a imagem do outro, só que eles não estão produzindo nada, eles não estão servindo para a população. Eu quero, na verdade, não ficar falando mal de ninguém, mas eu quero, na verdade, trabalhar. Assim como eu vi meu pai trabalhando através da política, e é essa cultura que eu acho que o Brasil tem que ter para avançar. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Política Capixaba Podcast com meu parceiro, amigo, professor Albênis. Como é que você tá, meu irmão? Estamos aí mais uma vez com o nosso podcast Política Capixaba. É isso aí, esse é o nome. Entrevistando hoje um pré-candidato, Pré-candidato a deputado federal. Exatamente. Um menino jovem, profissional. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Quem não conhece o Sérgio Vidigal? Serginho Vidigal. Seja bem-vindo, Serginho. Obrigado pela presença. Olha, que prazer estar aqui, Nobinho, professor. Para mim é um orgulho poder dialogar sobre política, porque é algo que eu vivi desde muito cedo, desde que era criança, vendo os meus pais servindo através da vida pública, e caminhar nesse ambiente onde eu vi uma cidade ser transformada justamente pelo empenho deles, né, com a participação da população que acreditou. Hoje eu fico muito feliz em estar defendendo esse sobrenome. E aí eu digo que os meus pais não deixaram nenhuma herança política para mim. Os meus pais deixaram um legado dentro de mim, uma vontade de servir. E hoje sirvo através da minha profissão enquanto médico e quero também discutir políticas públicas para, quem sabe, ampliar minha capacidade de serviço através da política. Beleza, Legal. vamos conhecer a história de vida, né, a profissão isso aí. e o desafio agora de enfrentar essas eleições de 2026. Mas antes, Nobinho, Chama a vinheta! vai! Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. A apresentação: Nobinho e professor Albênis. Política Capixaba Podcast. Filho do Dr. Sérgio Vidigal, político tradicionalíssimo lá na SEC, então, inclusive, a maior parte das Família pessoas Vidigal, gostam né? muito da família Vidigal, a sua mãe, Sueli. E agora o Sérgio aí vai para esse contribuir. desafio, né? Pois é, como é que vai ser isso aí, meu irmão? Você é médico, opera, né? Opera, oftalmologista, família né? com 3 filhos, e agora vai servir aí para a população como pré-candidato a deputado federal. É uma empreitada, hein, meu irmão? Brasília, Serra, ainda mais a Serra, que não tem um deputado federal, já tem um tempo, né? Está sem 6 anos sem representatividade federal. É o maior município, né? O maior colégio eleitoral, né? Estou fazendo essa introdução toda aqui porque é uma responsabilidade gigante, ainda mais levando o nome do seu pai, que tem um legado, né, gigantesco, né? Fala aí pra gente aí, cara. Olha, a vida já estava corrida. Eu resolvi correr um pouco mais. Na verdade, hoje eu sou médico, sou oftalmologista, tenho 15 anos de profissão. Sou muito feliz por isso, porque há 15 anos também estou no Sistema Único de Saúde, onde eu também sirvo como professor, preceptor de residência médica lá no Hospital das Clínicas. Estive por 10 anos também no Hospital Evangélico como preceptor e como médico oftalmologista lá. E tenho o meu empreendimento na minha cidade, lá na cidade da Serra, e a nossa clínica hoje vai completar, daqui a algum tempo vai completar 10 anos de funcionamento. Fico muito feliz porque eu vi o meu pai, como eu falei antes, servindo através da política, assim como minha mãe, e vi a importância que é homens e pessoas de bem poder servir nesse ambiente que eu entendo que é uma possibilidade de transformação de vidas. Com isso, vendo a nossa realidade, percebendo que a nossa cidade de fato está há 6 anos sem representação na Câmara Federal, percebendo que nós podemos mais no nosso Congresso Nacional. Infelizmente, a gente vê políticos de carreira e querendo se perpetuar no poder, fazendo coisas que cada vez mais blinde a atividade ilícita dentro da política. Acho que é o momento da gente poder oferecer à população uma capacidade de renovação, mas alguém que talvez venha diante de uma profissão, diante de um pregresso político também, está estruturado para discutir e debater políticas públicas que fazem a diferença, porque nada mais é que uma forma de devolver ao cidadão aquela contribuição que ele faz através dos seus impostos. E hoje, a nossa cidade, como diz
há 6 anos sem representação na Câmara Federal, isso custa para a cidade um poder de investimento. As pessoas talvez não conseguem mencionar muito bem, mas quando a gente vai no supermercado, faz uma compra ali de R$400, 25% dessa compra é basicamente imposto. Então, se a gente traz isso para uma perspectiva de valor, cada R$400, R$100 você paga de imposto. E você está pagando R$100 de imposto, desses 100, 60 vai para a União, 26 vai para o Estado e 14 fica para o município. Só que quando você tem que fazer políticas públicas, geralmente é o município que tem que fazer as políticas que estão mais próximas ao cidadão. E quando você não consegue ter o retorno desses outros R$60 que vai para a União, você acaba não podendo fazer uma política mais robusta. Uma política onde você amplia sua capacidade de educação, a política onde você amplia sua capacidade de saúde, onde você permite gerar oportunidade para o cidadão se qualificar, onde você permite combater a violência. Então, é uma forma natural de que você possa retornar o recurso que é proveniente do próprio cidadão para voltar. Está lá em Brasília, se não tiver alguém lá para trazer, não chega, né? E é importante também a gente debater o Pacto Federativo, porque se na verdade hoje fica mais a cargo dos próprios municípios e Estado as políticas públicas que fazem diferença para o cidadão, quem sabe essa inversão de valores ela tem que ser discutida, até porque muitas vezes a gente fica reféns de alguns políticos que querem fazer barganha, fazer troca através de emenda. Então, talvez a emenda não fosse para existir, mas esse dinheiro estivesse presente justamente para o seu munícipe que ali está gerando imposto e está pagando imposto para que ele possa ter a volta disso como serviço público de qualidade. Então, diante de tudo isso, a gente entende que às vezes é necessário abrir mão do conforto que a profissão pode nos dar. Hoje, enquanto médico, eu tenho a grata satisfação de ter algo que é importantíssimo, não só aqui no Brasil, mas em como todo mundo, que é a palavra tempo. E quando você tem tempo para dedicar àqueles que você mais ama, tempo para os meus filhos, são 3 filhos, eu vou aproveitar e mandar um beijo para eles, antes de esquecer, para o Antônio, para a Helena, para o João. Um beijo para minha esposa, para Tatiane, que me aguenta há 15 anos. E aí você abre mão de ter a oportunidade de ter seu tempo dedicado à sua família, de ter a oportunidade de ter sua vida privada para se tornar pública, entendendo que para isso você está cumprindo um chamado, e eu acredito em Deus e por isso confio que eu tenho um chamado de servir, você está fazendo aquilo que Jesus nos ensina, que é, se você quer ser importante, seja servo. Isso está em Mateus 20, 26. E por isso eu acredito muito que chegou a hora de servir ou de servir através da vida pública. E por isso me coloquei à disposição como pré-candidato a deputado federal, entendendo que a candidatura efetivamente irá acontecer a partir do dia 16 de agosto. E olha que interessante, eu vou estar mais maduro, porque dia 14 de agosto eu faço aniversário. Ah, é, cara? Quantos anos, Serginho? Isso. Eu tenho 38 anos. 38? Pô, tá novaço, meu irmão. Então, mas estamos naquela fase onde, apesar da juventude, tendo a ousadia da juventude, mas um certo grau de maturidade, Claro. porque nós estamos nos aproximando ali dos 40 anos, né? Então eu fico muito feliz de essa oportunidade de discutir política aparecer justamente no momento onde eu me sinto mais maduro, mas também entendendo que eu estou numa idade produtiva onde eu posso oferecer o meu melhor diante das nossas circunstâncias, diante da nossa realidade. Então, Serginho, eu quero fazer uma pergunta assim. Serginho, você deve ter ouvido isso, né? Embora você tenha um legado, tá? Seu pai, sua mãe, né? Sim. Toda a experiência política, né? Mas você é um profissional de sucesso da área da medicina, né? Sim. Uma área importante, muito contato, é professor da Universidade Federal. Como é que foi para você essa decisão, né? Eu me lembro até uma entrevista que seu pai falou, né? Falou, eu não queria que o Serginho fosse, o cara profissional, né, e tal. Você deve ter ouvido isso. Falou assim, não sei se os amigos, alguém fala, mas Serginho, você é um cara de sucesso na sua profissão, família tranquila, filho. Para que você vai se meter na política, né? A gente sempre ouve isso. Você chegou a ouvir isso? Alguém falou para você? E como é que foi essa tomada de decisão também, Serginho? Assim, para você foi um... Porque as pessoas, foi o pai dele que colocou. Não, eu acredito que ele deve ouvir os dois. Para que se meteu nisso? Ou então ele deve ouvir também, você tem que entrar na política, você é o pai. Foi um chamado que você, pessoal, porque às vezes, uma entrevista que eu vi do seu pai, assim, seu pai não queria muito, queria que você ficasse lá, né? Porque sabe que a política é um desafio, é gente vigiar. Agora é a vida pública, todo mundo...
E você entra agora na vida pública, né? Sua vida vai ser exposta, sua família. Isso aí. Não é fácil. Mas como é que foi? Conta para nós esse processo, se você já ouviu isso, e como é que foi para você a decisão, né? Porque imagina, até a própria esposa, né? Como é que foi essa conversa na família, né? Como é que foi isso? Não é fácil, né? É uma dedicação. Última vez que eu te entrevistei, né? A gente já conversou já uma vez e você não tava ainda... Não sei, não vou mexer com isso não sei, tô vendo isso ainda, tô estudando. Agora você está decidido, você é candidato, né? É o que a gente fala, é candidato. Segundo, a família abraçou. Isso. Agora... Eu estou pronto para assumir esse desafio. Eu esperei estar no momento mais maduro de vida para que tomasse essa ação. Mas essa ação, para mim, ela é extremamente fácil, porque já estava no meu coração desde que eu era pequeno. Só que eu não poderia pensar primeiro em focar na política, porque política não é profissão para ninguém. Então eu precisava primeiro me capacitar profissionalmente. Ter a minha profissão, ser bem-sucedido na minha profissão, porque a minha profissão me traz dignidade para casa, faz com que eu possa servir as pessoas, cuidando da saúde das pessoas. E a minha profissão é aquilo que vai me garantir após política, né? Então, a política, como é um ciclo de serviço, na verdade, após a política, você precisa ter a sua profissão para continuar enquanto profissional. E eu não vou perder em nenhum momento o diploma que eu construí e tudo aquilo que eu fui adquirindo ao longo do tempo através dos estudos e através da minha profissão. Por isso que a gente fala, veja a história, vá nas redes sociais, você depois vai falar suas redes sociais. E o que é interessante é isso, ele não está entrando na política, né? Por que você está entrando na política? Porque o cara tem profissão. Ele estudou, ele não depende da política. Não depende, isso porque, é infelizmente, muito a gente tem muita gente que ficou entra muito pensando... bem depois que entrou na política. Não, ele entra na política, Pra se a gente enriquecer. não só mas como um emprego. Eu não tenho outra Faz opção, carreira. para fazer um dinheiro. Se sair dali, vai morrer de fome. O foco é caso. diferente. É diferente, olha só. Ele tem uma profissão, ele não depende da política. Sim, então o chamado sim, dele pô. é serviço mesmo. Eu acredito nisso. Amém. Não é isso, mais ou menos isso, Serginho? Amém. E aí a minha profissão também me fez entender algo que está na palavra de Deus. A palavra diz lá em 2 Coríntios 4:18 que não vos atenteis pelo que vê, mas pelo que crê. Porque aquilo que você vê é terreno, mas aquilo que você não vê é eterno. E por que eu digo isso? Porque se eu olhar com os olhos humanos, naturalmente eu nunca pensarei em entrar na vida pública, porque realmente a política não vai melhorar a minha vida. Muito pelo contrário, vai piorar a minha vida porque vai me trazer mais desafios, vai me trazer mais exposição, tempo, né, com a menos família. tempo, vai me tirar da zona de conforto. Entretanto, com os olhos da fé, onde eu acredito, eu vou poder cumprir um chamado, que é o chamado do serviço. Embora a minha vida não vá melhorar com a política, eu posso melhorar a vida de outras pessoas através de boas políticas. E é nisso que eu acredito. Então, essa decisão no meu coração, ela já tem há muito tempo. Entretanto, eu precisava estar no momento mais maduro para que eu pudesse assumir esse compromisso. Esse compromisso, primeiro, com a população, segundo, com a minha família, com minha esposa e com os meus filhos, e terceiro, com os meus pais. Porque eu preciso honrar os meus pais. A palavra do Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, que seus dias lhe serão acrescentados. E eu sempre tive o intuito de honrá-los, e honrá-los em vida. Muitas vezes a gente deixa a oportunidade passar de honrar pai e mãe, e depois você vai querer honrar, só que eles não estão aqui mais para ver. E eu queria muito que isso pudesse acontecer enquanto eles estivessem em vida. E eu digo que as coisas foram acontecendo, e é tudo uma cristocidência, é uma coincidência divina, que hoje eu estou num momento mais maduro de vida, estou num momento onde estou estável em relação profissional, enquanto relação familiar. O meu filho mais novo hoje já tem 7 anos, eu tenho uma menina de 9 e o meu mais velho de 13. Então eu tenho hoje uma estrutura maior para dar esse passo. E esse passo eu acredito muito que é um passo consciente, até porque eu vivi os bastidores da política. Eu sei o que é sofrer enquanto alguém que é familiar de alguém que está na política. Nós conversamos lá atrás, né, Nobinho, sobre os desafios que eu enfrentei enquanto meu pai assumiu a primeira vez o mandato na cidade da Serra. Isso em 1996, há 30 anos atrás. Meu pai, quando resolveu cortar alguns privilégios, você tem ideia, tinha pessoas na cidade da Serra que ganhavam salários entre 8 mil e 28 mil reais em 1996. Olha o valor que isso custava para o município.
E o município estava ali com 6 meses de folha atrasada, o município estava sem contrato com a limpeza urbana, e quando ele assumiu esse compromisso de cortar esses privilégios, naturalmente as pessoas que tinham privilégio não gostaram, e eram pessoas influentes da época. E lá na Serra se tinha uma cultura de matar os prefeitos antigamente. E era ameaça de morte a todo momento. É mesmo? Chegou a ser ameaçado. Ameaça de morte. É, As pessoas ligavam lá para casa dizendo que ia matar os meus pais. Caramba. E a gente tinha que dormir em locais diferentes, a gente não podia dormir na mesma casa. Imagina pra um menino, criança. Não né? sair, você não Nessa pode época você sair, tinha quantos não. anos, 9 anos. 9 anos. Puta, é. não Tinha que tinha sair idade da minha acompanhado, filha. né? Não podia ir em qualquer lugar. Olha Isso só aí. que Doideira, cara. Tentaram me doideira. sequestrar na minha escola. É mesmo? Olha só. Então isso foi formando o senso de responsabilidade em mim, entendendo que os meus pais estavam a serviço e eu precisava estar capacitado para também um dia estar a serviço da população. Fui buscando a minha questão profissional através dos estudos. Com 16 anos passei na faculdade de medicina, com 22 estava formado, 23 já estava casado, e aí a minha vida foi começando muito cedo em relação à questão profissional. Por isso hoje eu tenho algo a oferecer muito além do que o meu sobrenome, porque o meu sobrenome eu tenho desde que nasci. Entretanto, a minha trajetória ela foi sendo construída ao longo do tempo. Hoje eu ofereço para a vida pública ou para discutir na política, além de ser filho de Sérgio Vidigal e de Sueli Vidigal. Hoje eu ofereço para a política um jovem empreendedor que trabalha todos os dias para servir a população através do cuidado com a saúde, há 15 anos no SUS. Isso me fez conhecer a realidade de uma mãe que muitas vezes quer levar o seu filho para ser atendido e não consegue. Isso me fez conhecer a realidade de quem está há muitos anos ou há muito tempo no sistema para tentar fazer uma cirurgia e não consegue. Isso me fez reconhecer a dor de quem serve através da saúde. Ver pessoas, colegas, enfrentando uma pandemia e muitas vezes não tendo o retorno ou a valorização adequada. E com isso eu entendo que é necessário a gente ocupar espaço de decisão. Porque se a gente não ocupa, se a gente está insatisfeito com a política, é muito comum por conta das notícias negativas que a gente acompanha a todo momento, mas se diante dessas notícias negativas a gente se ausenta do debate político, esse espaço vai continuar sendo ocupado. A gente só vai estar ausente da decisão. Mas o poder de decisão vai estar sobre alguém que talvez a gente não quisesse que estivesse e talvez alguém que não esteja capacitado o suficiente para tomar essas decisões. Porque não basta só querer servir, você precisa estar pronto para servir. A medicina me ensina isso. Muitas vezes você tem a vontade de cuidar das pessoas, e que legal que é essa vontade. Mas se você não tem a capacidade para servir de forma adequada, talvez, ao invés de fazer o bem, você acaba fazendo o mal, na ânsia de querer servir. E aí hoje eu me sinto assim, preparado para assumir esse desafio. É claro que ninguém nasce pronto e a gente está em profunda construção. E com isso a gente vai construindo pouco a pouco. Quando eu comecei a perceber que talvez eu pudesse entrar na vida pública, eu fui fazendo alguns movimentos. Um deles foi me especializar. E eu fiz uma pós-graduação em políticas públicas para que eu pudesse entender um pouco mais sobre essas questões. Recentemente fiz o curso do Renova BR, né? Para que a gente também entenda um pouco mais do funcionamento da política. Eu cheguei a fazer o Renova BR também há um tempo atrás. Muito bom, cara. E é bom. Hoje é um dos maiores cursos de preparação de pessoas para a política, né? Com certeza. É o maior do Brasil e um dos mais relevantes do mundo. Então isso é muito importante, porque, na verdade, te abre os olhares para outras questões que talvez você não tivesse tido experiência ainda. E eu acredito muito no poder da formação, acredito muito no poder do ensino, porque é justamente através dele que hoje eu trago dignidade para minha casa através da minha profissão. Então, com isso, sabendo que em determinado momento talvez eu tivesse que estar ali pronto para servir, e eu digo uma coisa que é interessante, as pessoas falam assim, mas você é um menino de sorte. Eu acredito na sorte, só que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Isso aí. E o Sêneca com certeza. Eu falo disso. Você já teve um programa que você falou isso. Fala assim, o Sêneca tem essa frase, né, que ele fala sorte. Não, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Quer dizer, a oportunidade está aí, né? A renovação, gente nova na política, uma nova safra, o Serginho faz parte. Mas a oportunidade qual é? Agora. É isso aí. Eleição 2026. É muito interessante isso, né, cara? Que visão, né? E é nisso que eu acredito. Eu acredito muito, então, na sorte. Eu acredito que, na verdade,
a gente precisa se preparar a todo momento, porque oportunidades aparecem mesmo. Claro. E muitas vezes elas aparecem no momento onde a gente não está preparado. E aí a gente fica lamentando depois. Não acontece, isso né? ter O sucesso é quando você tem esse casamento. Né? Você está preparado, a oportunidade vem, você sabe aproveitar. E chegou na hora. Agora, vem a oportunidade, o cara não está preparado? Não, aí vou fazer só um adendozinho aqui, olha só, para conectar com o Nobinho. É o seguinte, imagina vir uma onda perfeita ali, você não está com equipamento bom para poder surfar aquele tipo de onda, né? Então... Perdi aquela onda, que onda, como é que eu perdi, não vai vir outra agora. É mais ou menos essa sensação, né? Então, eu acredito muito no poder da formação e acredito muito que a gente precisa requalificar a política nacional. E é claro que ninguém faz nada sozinho, mas a gente tem que começar a implantar essa cultura para que a gente, quem saiba, transforme gerações e a gente possa fazer uma renovação mais ligada ao trabalho do que uma pauta de polarização. Eu digo também uma coisa que as pessoas têm perdido um pouco a noção, é o seguinte, às vezes a gente está bancando representantes, seja ele na esfera federal, na esfera estadual ou municipal, e pessoas que estão se importando basicamente para ficar uma criticando a outra. Você imagina, você enquanto empregador, você tem sua empresa, e aí você contrata 2 funcionários e você está pagando hora de trabalho para eles, para um ficar falando mal do outro e não produzir nada para a empresa. É assim que funciona a política também. Se você está pagando políticos para ficar um falando mal do outro, um denegrindo a imagem do outro, só que eles não estão produzindo nada, eles não estão servindo para a população. E eu quero, na verdade, não ficar falando mal de ninguém, mas eu quero, na verdade, trabalhar. Assim como eu vi meu pai trabalhando através da política. E é essa cultura que eu acho que o Brasil tem que ter para avançar. Porque quando a gente trabalha através do diálogo, entendendo que cada um tem a sua opinião, e não é a minha opinião que tem que prevalecer, mas o conjunto de ideias, onde a gente possa trazer a melhor solução para aqueles que mais precisam. E aí o SUS me ensinou algo que é importante, a universalidade, que a gente precisa ter um Brasil para todos, a equidade, que a gente precisa gastar mais energia naquele que mais precisa, e a integralidade das ações. As ações elas não podem começar no mandato e terminar só nesse mandato. Elas precisam de planejamento, política pública de execução. Tem que melhorar cada vez mais, né? Com certeza. Porque isso também, Serginho, é uma coisa que a gente sempre fala. Às vezes a gente vê aí certos políticos, o cara está preocupado no mandato dele, né? Aí fica, às vezes um prefeito fica um mandato, fica 2, aí no segundo ele já relaxa e dane-se o próximo que vem. Quando, na verdade, teria que ser cada um que viesse, dar a sua contribuição para melhorar, né? Claro, que eu fiz tá doido. Melhorar. Com certeza. Então, essa preocupação eu acho que é importante para quem realmente tem interesse na política, que ela vá melhorando a cada governo. Hein, Serginho, senão não tem sentido, me fala uma né? coisa aqui. Se Deus permitir que você seja eleito, vamos lá, se tornou deputado federal, quais são as principais bandeiras hoje que seriam as suas propostas ali, a sua linha de trabalho seria, obviamente, na área da saúde? Onde você ia focar em que setor, assim? Bom, então não tem como ser diferente se eu não falar a bandeira da saúde, porque é algo que eu vivo, né? Você então, conhece, né? Já é de se imaginar, você é médico. Então, assim, é chover no molhado, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Claro, então é claro que a gente vai ressaltar. O que eu entendo em relação à saúde pública do Brasil? O SUS é um sistema importante, importantíssimo e reconhecido a nível mundial. Só que o SUS ele precisa ser requalificado. A gente precisa dar uma fluidez melhor no Sistema Único de Saúde. Por que digo isso? Porque hoje o grande desafio do SUS é a fila. E a fila, muitas vezes, ela impacta grandes cidades, impacta as pessoas terem acesso àquilo que importa, que é a saúde pública. Então, é preciso a gente discutir o Pacto Federativo. É preciso a gente discutir para que o financiamento de saúde ele não esteja mais na União do que nos municípios que têm que promover a política pública. É preciso que a gente comece a discutir uma forma como diminuir a fila, e a principal forma como diminuir a fila, parece óbvio novamente, mas eu tenho que dizer, é fazendo com que as pessoas não fiquem doentes. Então, a gente precisa atuar mais na prevenção. Né? Prevenção. Então, né? como a gente atua mais na prevenção? Criando espaços onde a prática esportiva se torne presente. Porque o esporte é uma ferramenta que justamente impacta as pessoas. Porque saúde nada mais é do que um estado de bem-estar físico, mental e social. As pessoas acham que saúde é a ausência de doença, e não é.
A saúde é um estado de bem-estar físico. Então o esporte ele vai melhorar o seu condicionamento físico. Né? As doenças que mais matam no Brasil são as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC, e elas são provenientes de uma tríade que a gente chama de tríade metabólica, que é a hipertensão, o diabetes e a obesidade. Se a gente promove espaços públicos para que o esporte possa acontecer, se a gente permite que o esporte amador se torne cada vez mais forte, se a gente permite que a valorização da prática de atividade física regular ela seja valorizada, e como que você pode valorizar? Se você vai hoje no médico, você pode pegar um recibo e abater no seu imposto de renda, deduzir. Mas por que não aquele que faz prática regular de atividade física, ele também não pode abater? Interessante. Boa, porque cara. Por pessoa que está cuidando da sua saúde na prevenção, ela também não possa ser compensada por isso. Então a gente precisa começar a criar incentivos para que a prática esportiva ela aconteça. E isso vai mudar não só a qualidade de saúde daquela população, mas vai influenciar a disciplina das próximas gerações. E é uma reação em cadeia, né? Porque o cara saudável vai desafogar também o sistema para quem está precisando. Você vai diminuir, não vai ficar saudável, mas vai diminuir, né? Sim, vai reduzir bastante. Você vai diminuir a fila. Claro. E aí a gente falou de saúde física. E a saúde mental? Hoje a gente tem que combater depressão, ansiedade. Exatamente. E a prática esportiva é algo fundamental para controlar as emoções. E, além disso, a saúde social que pouco se fala, influencia demais as nossas crianças. As nossas crianças têm cada vez mais ficado atrás das telas, elas têm se relacionado cada vez menos. E é importante que a gente promova relações interpessoais. E o esporte é uma ferramenta importantíssima para isso também. Porque a gente, cuidando da saúde social, a gente está fazendo uma geração mais forte. Crianças que vão se tornar adultos mais competentes profissionalmente, crianças que vão se tornar adultos capazes de discutir problemas regionais, nacionais. Então é importante a gente ter o cuidado com as nossas crianças em relação também à saúde social. Para vocês terem ideia, hoje o Brasil é o segundo país que mais fica atrás das telas. Nós ficamos em média 9 horas e 18 minutos. É muito tempo. É muito tempo. País do mundo? Do mundo. Só perde para a África do Sul. Meu irmão, que é credo. Não. Se fosse para leitura, se fosse, mas é né? mesmo, é bobagem. Se deixar, minha filha quer ficar no celular, mas eu corto. Jogos. Tem que botar uma disciplina. E aí, como médico, eu já logo falo, o celular ou a tela, ela pode ser usada como um remédio. Pode ser utilizada de uma forma positiva, mas também todo remédio ele pode ter um efeito colateral. Exatamente. Que é a intoxicação. E como que é a forma positiva? Se ele é usado para o uso correto, vamos supor, a finalidade correta. Se é para você fazer conexão com familiares, de repente você tem um familiar distante e através das telas você pode fazer uma ligação para alguém que está distante, você conectar as crianças com as outras pessoas, se é para buscar informação, conhecimento. Né? Então, essa é uma forma, a utilidade positiva, adequada. Né? Na dose adequada. A dose adequada também tem a regulamentação de quanto tempo é o ideal que você fique atrás das telas. Para a gente trazer como informação, uma criança de 0 a 2 anos não pode ficar atrás das telas. Isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria que fala. Uma criança de 3 até 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 5 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. E aí, a partir de 11 anos até os 17, aí é até 3 horas por dia. E aí, dentro disso tudo, como qualquer remédio, tem que ter supervisão médica. Só que no caso, a supervisão é importante de ser dos seus familiares. Então, o pai tem que supervisionar o uso das telas pelos filhos, né? Então, acredito que se a gente utilizar de uma maneira positiva, vai fazer um bem-estar para as crianças. Mas o grande problema é o uso de forma negativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Inclusive, as escolas, né, a partir do ano passado, já limitaram. Não pode usar celular né, na escola. Você que é oftalmologista, né? Você acha que essa questão das telas agora, tela é coisa de agora, né? Contemporâneo, né? Não vai ter mais gente com problema de vista, não, cara? Já é um estudo consolidado que, a partir de 2050, metade da população vai se tornar míope devido ao uso das telas. A gente hoje tem uma conexão no uso com problemas oftalmológicos. Sim. Hoje a gente tem em torno de 20% a 25% das pessoas míopes no Brasil e no mundo. Só que com o uso excessivo das telas, esse número vai aumentar muito, vai chegar a 50%. Então, metade da população
Vai ter problema. vai ter problemas de vista e isso vai impactar. Eu estou falando só da miopia, mas existem outros problemas também, principalmente ligados à insônia, ao sono, porque o que acontece? Quando a gente utiliza muito a tela no período da noite, dorme, né? Fica vidrado à noite. a gente suprime a liberação de um hormônio chamado melatonina, que é aquele que vai gerar o descanso do seu corpo. Nosso corpo é como uma máquina, ele precisa descansar e depois reativar. Só que quando a gente inibe isso acontecer, aí você vai criar crianças cada vez menos focadas, com hiperfoco ou hiperatividade. Você vai criar crianças que são irritadas com tudo, não têm a sensibilidade, muitas vezes, de ter a paciência necessária para as ações, e crianças que acabam tendo mais ansiedade, mais depressão. Então, a prática ou o uso das telas é importante também ser dosada, principalmente no período noturno, onde nós precisamos acalmar, descansar um pouquinho, né? É verdade. Não, e também, assim, para quem trabalha, a gente vê isso, né? As pessoas às vezes levam o trabalho para casa e fica madrugada dentro, trabalhando, pesquisando. Eu como professor, você também, né? A gente acaba, preparando aula à noite e tal. Acaba atrapalhando na saúde, né? Quer dizer, vamos pagar lá na frente, infelizmente. Então, realmente é um problema sério, né? Como é que a gente regula isso, né? Controla, né? E a gente se educa também, né? Tem até uma eu chego de noite, eu começo a cortar negócio de celular. Já faço isso já tem um tempão já. Eu vi uma vez um encontro de várias famílias que combinaram de ir para um sítio final de semana sem celular. Ninguém levou celular. Tem Olha ninguém que coisa. pira, né? As crianças, os adolescentes, principalmente, ficaram doidos. Não, mas tem que... rapaz, eu vejo isso com a minha filha, por exemplo. Você vai falar que vai ficar sem celular, é um castigo. Às vezes o castigo é isso mesmo. É isso mesmo. E o que eu acho mais interessante, quando a gente vem para o tema da tela, ele sempre vai buscando conexões e tudo mais. Ele vai jogando para mais consumo, né? Mas, de fato, então... Eu entendo que a gente tem que abordar a prevenção. Então, a principal causa de você diminuir a fila é abordar a prevenção e também aumentar seu programa de saúde da família, que você consiga estender a sua ramificação da saúde para que as pessoas, antes mesmo de ficar doentes, elas possam ser atendidas por um programa de saúde da família. Segundo ponto, é claro que aqueles que já dependem de buscar atendimento de saúde, eles precisam ter a rapidez de entrar na fila e poder serem atendidos de forma precoce. Então, a gente tem que começar a ter uma cultura de dar transparência para a fila, porque hoje a fila não é transparente. E tem um problema também, né, Serginho? Por exemplo, a saúde primária é responsabilidade em geral dos municípios. Né? Mas você tem a saúde chamada secundária, né, que são as especialidades. Né? Eu acho que é aí que está o grande problema, né? Porque nem todo mundo... Aí depende do estado, os hospitais, né? Para fazer cirurgia. Aí tem uma fila, dependendo da especialidade, tem fila, né? E o federal também, que pega a questão dos hospitais, né? É nesse aspecto que a gente precisa chegar, é isso mesmo. O que acontece? Existem municípios que têm saúde plena e existem municípios que vivem num sistema tripartite. A gente aqui no estado, nenhum dos municípios tem saúde plena. Então, a gente depende da regulação da fila do estado. Então, o município compra, né? Compra vagas. Aí vai depender da ação do município. Vou te dar um exemplo da cidade da Serra. O que acontece? Então, se você amplia a sua capacidade de atendimento na saúde básica, você vai gerar mais encaminhamento para especialista. Só que depois, quem vai regular a entrada desse paciente para a fila de especialidade médica é o Estado. E aí o Estado... muitas vezes ele não consegue dimensionar que aquele município ele tem mais pessoas, então ele precisa ter uma prioridade das suas ações e aí acaba disponibilizando a fila para todos os estados, para todos os municípios. E acaba que as grandes cidades têm um impacto maior, porque como gera mais demanda, eles acabam ficando mais tempo. E quem vai sofrer é o município, porque o município vai culpar o postinho de saúde. Esse postinho não está resolvendo o meu problema, que tem 10 anos que eu estou ali Tô exagerando, tá? Não, mas sim. Que eu estou 10 anos na fila e não sai e tal. Mas aí que tá e que vem a grande necessidade da gente discutir o Pacto Federativo. Por quê? Aí o município ele se antecipa, porque esse problema ele vai acabar caindo no colo do município. Aí lá na Serra nós temos um ambulatório de especialidade médica, oferecer especialistas que não é competência do município, mas é claro que o município não pode se ausentar dessa necessidade do cidadão. E aí quando você coloca um ambulatório de especialidade médica, você aumenta o custeio
mais caro, né? Bem mais caro. E você vai atender uma parcela daqueles que estão ali na fila de regulação. Que também não dá conta, que é muita gente, Que né? também não dá conta e é Olha muita só. gente. E aí, quando você também... A Serra avançou para além disso. A Serra hoje tem 3 UPAs adultos e uma UPA infantil que está dentro do Hospital Materno Infantil. Com isso, você tem uma possibilidade do paciente chegar na sua fila também pelo serviço de urgência e emergência, que é muito mais caro do que a atenção básica. Quando você oferece mais urgência e emergência, naturalmente você aumenta o custeio. Mas é claro que a gente não pode se ausentar do controle da saúde pública. A cidade da Serra avançou para além disso. Tem um único hospital materno-infantil gerido por um município, que é o nosso Hospital Materno-Infantil. Que para você Só ter... tem a Serra, né? Só a Serra que tem. Ó, Isso, é. Que não é responsabilidade do município, Sim. mas na Serra tem. Quem gesta é o município? Quem faz a gestão do Hospital Materno-Infantil é o município. Pra você ter ideia, nesses últimos 4 anos de funcionamento do Hospital Materno-Infantil, nasceram 18 mil serranos lá. Caramba. Então, a gente tem uma população cada vez mais crescendo na cidade da Serra. E o Hospital Materno-Infantil é uma forma de você dar dignidade para o cidadão poder com que o seu filho nasça na própria cidade, tendo a possibilidade de ter toda uma estrutura hospitalar que dê a retaguarda para um bom nascimento e uma boa gestação. Digo isso porque todos esses avanços que o município fez, ele não tem recompensação, seja federal. O gasto é do município. O gasto fica para o município. Sempre crescente, tá vendo? Então, Isso que é legal que ele falou, o Pacto Federativo, Claro. é bom falar para as pessoas que é assim, o recurso que é gerado no município, parte vai para o governo federal, estadual e municipal. Só que a menor fatia fica com o município, a maior parte vai para o governo. Pois é. Né? O que leva os prefeitos a ir lá pedir pires na mão. Pedir absurdo. bênção lá, Porque a exatamente. política pública, né, Serginho? O cara está preocupado com a educação onde? Claro, No na saúde cidade no dele, município. isso aí. Mas ele depende de recurso federal. Por isso que é importante, se não tiver um deputado lá, como é que vai fazer o recurso vir? Olha aí a É mais importância, né, Pra da ver- representação. Para ver a realidade, né? Então, hoje, o que acontece? Eu falei do Hospital Materno-Infantil. O Hospital Materno-Infantil atende prioritariamente os pacientes da Serra, mas não vai se negar a atender um paciente que vem de fora. Vocês atendem de outros municípios Atende ainda. de outros municípios. Caramba. O ambulatório de especialidade médica, a mesma coisa. A saúde, ela não pode ser negada, porque o ela é SUS universal. De É. jeito nenhum. Então, Mas tem demanda alta de outros municípios? tem demanda alta, porque se a Porra. pessoa é bem atendida, ela vai querer ser atendida naquele local. Aham, vai voltar lá Ali sempre. vocês recebem de outros municípios do entorno ali, vem de outros municípios. De outros estados também, da Bahia, de Sério? Minas. Brinca? É É sim, mesmo? sim, tem. Caramba! Então, assim, é um desafio, e aí eu digo, porque quem não vive o SUS por dentro, nas entranhas do SUS, não vai conhecer talvez as formas como a gente pode discutir de forma melhor. Não adianta eu pegar um celular, começar a filmar problema, mostrar que aqui tem problema, ali tem problema, se eu não apontar as soluções. Porque, na verdade... É, só ficar mostrando Tirar pra a você. pedra é fácil, né? Não tem atendimento. É importante você ver os problemas, mas só ficar mostrando problemas sem apontar a solução, você quer tumultuar o jogo. Exatamente. Não é? A verdade é essa. Então, a gente está no município, está posicionado no município, que é o maior município do estado, 600 mil habitantes, onde 80% da população é SUS dependente. Se 80% da população é SUS dependente, nós estamos falando mais de 400 mil pessoas dependem exclusivamente do SUS. Da saúde pública. Olha a quantidade de pessoas que dependem da unidade de saúde. das Muita unidades, demanda, né, cara? Muita demanda. e isso Não é fácil administrar isso tudo, não. hein? Tá doido, rapaz. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. E por isso é importante parcerias. Com certeza. É importante você ter a parceria, seja da esfera federal. Hoje nós temos um grande parceiro, que é o Estado do Espírito Santo, como parceiro, o governo. É um parceiro importante da cidade da Serra. E com isso a gente entende que boas parcerias, e aí independente da sua ideologia partidária, independente do seu propósito, porque o que acontece? A gente está a trabalho do munícipe. E vou te dar um exemplo básico para que vocês entendam o que é parceria. A parceria ela não precisa ser entre pessoas de mandato, ela precisa ser parceria do representante com a população. Em 2012, minha mãe, vou contar um pouco antes, no ano de 2008, 2009, veio um sonho no coração do meu pai de construir o Hospital Materno Infantil. Não se tinha recurso para isso. Minha mãe estava como deputada federal.
ela foi atrás desse recurso. E aí, ao ir atrás desse recurso, é claro que em Brasília as coisas vão demorando. Aconteceu que em 2012, ela teve a oportunidade de assinar o convênio que garantiria o recurso federal para a construção do Hospital Materno Infantil. Isso aconteceu em novembro de 2012. Mas o que tem em novembro de 2012? Outubro de 2012, Sérgio Vidigal tinha perdido a eleição para Audifas. Minha mãe poderia assinar ou não o convênio e deixar a Audifas depois, se ele quisesse que o hospital viesse para a Serra. Ele que corra atrás. Se virasse corresse lá atrás pra... do recurso. Mas o compromisso dela não era com o Sérgio Vidigal. O compromisso dela é com a população da Serra. E ela assinou. E o hospital pôde vir para a cidade da Serra. E Deus, eu digo que é tão perfeito nas ações que quem pôde inaugurar e pôde dar a atuação do hospital para o município foi Sérgio Vidigal em 2020. Então as coisas elas vão acontecendo, não necessariamente como algo planejado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente de qualquer coisa, o hospital aconteceu, não precisou ter uma parceria entre uma esposa com o seu esposo, mas uma parceria entre pessoas que estão a serviço da população. E assim também digo, porque assim, você pode ser oposição e tá legal, você está fiscalizando, você está avaliando as questões, você está identificando talvez as dificuldades que o gestor não consegue, mas você tem que colaborar. Você tem que colaborar para que políticas públicas possam abranger, porque essa cultura de quanto pior, melhor, não é bom para ninguém. A população que sofre, né? Então é isso, é poder estar à disposição daquele que você representa. E é nisso que eu acredito, né? Então, uma bandeira é a saúde, falei bastante em relação à saúde. É a tua área, né, meu irmão? Não tem Mas as outras bandeiras, é claro, que segundo, eu não posso negar, talvez esteja até escrito aqui, Serra, né? Eu sou o primeiro Vidigal genuíno da Serra. Então eu sou serrano. Você é serrano, você estava até a gente falando aqui que a nossa equipe aqui tem uma pessoa que mora na Serra. Aí ele falou: não, mas eu sou de Vila Velha, morei em Vitória. Aí ele perguntou: você é serrano ou serraque? Eu não sabia a diferença de um pro outro, não. Aí, então, serrano é o quê? Nasceu na Serra. Nasceu na Serra. Serraque é quem veio contribuir pra gente, veio morar na Serra. Tá certo. E aí, o que eu acredito? Eu acredito que hoje nós, enquanto cidade que não tem representação na Câmara Federal, precisamos ter alguém que justamente vai lutar por esses recursos que estão em Brasília para que eles possam ser operados no município. É claro que a gente fica muito preso e as pessoas falam muito de emenda. Emenda, sim, é importante que as emendas venham para o município. Mas em Brasília a gente tem projetos em ministérios onde a gente pode buscar esse recurso para o município. A gente tem projetos importantes, principalmente agora para a Serra, que precisamos avançar na área de mobilidade urbana. Haja visto que a gente hoje tem uma grande avenida que corta a cidade, que se tornou, saiu da BR-101 e agora é a Avenida foi municipalizada, Avenida Mestre Álvaro, que é um desafio para o município. Que é que o município vai cuidar agora, precisa manter, né? São 31 quilômetros de desafio para o município, mas todo desafio gera uma oportunidade. É uma oportunidade para o município crescer economicamente, porque você pode melhorar a via, favorecendo que haja expansão econômica, comercial. Polos, né? Polos. Então, a gente vai enfrentar um grande problema que é a reforma tributária. E a reforma tributária impacta justamente em quem produz. O nosso estado produz muito, a cidade da Serra produz muito, mas o poder de consumo é baixo. Então, se a gente cria ambientes onde a gente aumente o poder de consumo, a gente favorece que a economia possa continuar a crescer. E aí, quando eu digo em relação a também reforma tributária, que vai impactar todo o estado, mas em especial o município da Serra, a gente tem que discutir formas de compensação para que a gente possa continuar crescendo. E aí uma delas, eu entendo que é a inclusão de todos os municípios do estado do Espírito Santo, em especial a cidade da Serra, na Sudene. Nós temos 30 municípios que hoje fazem parte da Sudene, que é o Norte Capixaba. Depois do Rio Doce, acima do Rio Doce, todos praticamente estão incluídos. Estão incluídos. Entretanto, a parte do Sul, ou da Grande Vitória para o Sul, não está incluído na Sudene. Quando a reforma realmente começar a impactar, o Norte vai ter uma compensação para continuar o desenvolvimento, e aí a gente já está vendo o porto lá em Aracruz avançando, a gente já está vendo uma expansão ao Norte, só que a gente precisa, de repente,
ter compensação para que a nossa cidade, a cidade da Serra também, consiga continuar o poder de crescimento. Nós somos o maior polo industrial e logístico do Estado do Espírito Santo. Se a gente não tiver a oportunidade de continuar crescendo, algumas dessas empresas podem migrar, podem ir embora do município. Além disso, a atividade econômica enfraquecendo no município, se a gente tem uma população grande e uma população crescente, a gente já não vai conseguir políticas públicas que possam favorecer a essa população. Porque não se engane, para que você possa ter políticas públicas para a população, é importante primeiro você favorecer a expansão econômica. É importante que você favoreça o empreendedorismo local. E é essa conexão que eu vi meu pai fazendo. Primeiro, criar espaços onde possa colocar a empresa e a manutenção dessas empresas, que elas possam crescer de forma saudável. E permanecer ali, né? Permanecer. Isso vai gerar receita e essa receita vai ser mais bem utilizada em políticas públicas. A gente precisa qualificar o nosso morador para eles ocuparem esse espaço de desenvolvimento. Nós temos hoje um grande corredor de desenvolvimento do Estado, do Espírito Santo, que começa ao norte e vem pela Serra. E é importante, de repente, a gente pensar em políticas públicas para que a gente possa fazer com que esse crescimento não fique restrito a um local só. Até porque Aracruz tem 80% da sua área ocupada ou por indígenas ou pela fábrica. Porque, na verdade, hoje você tem a produção de eucaliptos ali. Então, você tem 20% de área desocupada para poder expandir esse crescimento e o desenvolvimento que vem junto com o desenvolvimento econômico. Naturalmente, como a retroárea, a gente está falando de uma retroárea ali, a serra está a aproximadamente 40 quilômetros. Então, esse desenvolvimento ele vai acontecer para cá, esse desenvolvimento demográfico. E é importante que a gente compense também o crescimento econômico dessa região para que ela também vai receber pessoas, vai ter mais política pública, mais exigência, né? Exatamente. E se você não tiver dinheiro para oferecer já está com problema na saúde, oferecer educação, oferecer outras coisas, vem gente, mas você não tem como, vai dar problema. E aí algo que eu quero lutar é algo que já tem um projeto, que já tem já foi discutido, de quem sabe trazer um aeroporto de cargas para a cidade da Serra. Porque daí você consegue favorecer a sua atividade ou a sua veia logística para que a gente possa expandir ainda mais o crescimento. Até porque um porto ali perto vai precisar de um escoamento mais rápido. E é claro que o nosso aeroporto aqui de Vitória ele não tem essa capacidade para dar essa amplitude de cargas, né? De transporte de cargas. E nós já temos um projeto estabelecido lá. Tem espaço pra caramba, né, para fazer. Você está falando do espaço. A Aracruz já tem um espaço mais restrito. E já tem desenhado ali próximo de Nova Almeida, justamente conectando agora o contorno de Jacaraípe. O governador vai dar agora a ordem de serviço para ligar Nova Almeida ao Piraquiaçu, lá em Aracruz. Então a gente vai ter um corredor também, onde vai facilitar o transporte de cargas. E aí também a gente tem que pensar na ligação da ferrovia, que a gente acaba fazendo com que haja um poder logístico muito maior. E a cidade da Serra, que hoje é a segunda cidade logística do país, pode se tornar a primeira, justamente porque nós podemos fazer com que isso continue acontecendo. Então a nossa cidade tem muitos desafios, e realmente tem muitos desafios, mas tem oportunidades. E a gente tem que trabalhar em cima das oportunidades para vencer esses desafios. E é por isso que eu digo que a gente precisa de parcerias, né? Parceiros importantes para a gente continuar fazendo esse movimento. Não, olha que interessante, eu sou professor, né? Serginho também é professor. E ele fez uma explicação didática que você que está nos ouvindo, presta atenção nisso. Você vai escolher, o primeiro voto vai ser para deputado federal. Eu quero votar no deputado federal. Como é que eu... Olha aí, ó. Deu uma aula, um show aqui. Você vai votar em alguém, ele tem que saber. Você vai votar para quê? Ele vai estar lá em Brasília, né, buscando recurso para o desenvolvimento do Estado ou de uma cidade. O Serginho colocou bem aqui, por isso que a gente pede, né? Por favor, você que está nos ouvindo, fale com a sua família, com seus amigos, conheça a história do candidato que você quer votar. Tem vários aí, nós estamos apresentando alguns aqui. Serginho está aqui, é pré-candidato a deputado federal. Conheça a história dele, conheça a história da família, veja o exemplo da Serra, o que era a Serra, o que se tornou a Serra,
E o objetivo, o que que é? Ele está colocando claramente Não, e aqui, você vê didático. vê uma coisa uma aula, interessante. Serginho, obrigado. Uma aula para nós. E você vê pros uma nossos coisa ouvintes. interessante, né? Você que está acompanhando aí, é um político preparado, Preparado, conhece a conhece, cidade, sabe o que está falando, tem números, ou seja, não é um aventureiro que está chegando lá, né? Porra, você sabe o que está dizendo aqui. Olha a né? oportunidade de escolher Serginho, bem como é bons que candidatos. faz para acessar sua rede social? É o Isso. quê? Sérgio Vidigal, né? Facílimo, né? Mas Serginho, né? Não, o meu é Sérgio Vidigal JR, né? Mas se colocar Serginho Vidigal, Júnior. vai cair lá também. Você utiliza o Serginho. Você, Mas se não cair na minha, cai no Sérgio Vidigal, pode seguir lá. de que- lá um conecta o outro, né? Um tá extremamente ligado ao outro. Meu pai recentemente deu uma entrevista que para mim foi um peso ler aquilo, mas eu não acredito naquela informação. Qual é a informação? Ele falou que ele não vai participar mais da atividade política, né, nesse ano, no próximo ano também, no próximo pleito, 2028. Mas eu falei, não tem como você não participar, porque Serginho Vidigal é Sérgio Vidigal. Onde eu estiver, onde eu pisar... Não tem como, né? Impossível. Onde eu pisar é o nome dele que vai estar sendo colocado, porque eu quero dizer que eu carrego um orgulho ter esse nome, que é o mesmo nome dele. Eu carrego o orgulho de ser alguém que é influenciado por um herói, que é o meu pai, Sérgio Vidigal, e tenho a honra de hoje oferecer a continuidade da história que ele começou a construir. Eu estava falando também que a história mais bonita não necessariamente é aquela que você começa a escrever desde o primeiro capítulo, mas é aquela que não tem mancha e que você pode escrever capítulos e que ela se torne cada vez mais longa. Eu não comecei a escrever essa história. Essa história começou a ser escrita pelo meu pai. Mas eu quero escrever capítulos dessa história para que a gente possa mostrar... Continuar, né? Para mostrar que essa história, ela se renova, ela se adequa e ela pode dar ainda mais resultados, porque quando pessoas se juntam ou pessoas renovam ciclos, isso tende a ir mais longe, né? Uma pessoa pode ir isoladamente até mais rápido a algum determinado ponto, mas quando a gente está unidos, a gente consegue ir muito mais longe. Eu quero honrar o nome dos meus pais, justamente oferecendo o meu melhor para a vida pública, e por isso, hoje, diante de qualquer desprendimento, nós estamos aí nesse ambiente difícil que é a política. É difícil você falar assim, ó, eu sou político. Isso aí traz uma marca pesada, né? A pessoa, você fala assim, você ganha um carimbo, ó, esse aí quer mamata, esse aí não quer... O cara já olha com você assim, "Ih, cara." Mas me fala uma coisa aqui, você andando pela serra lá, você sente mais pessoas carinhosamente chegando perto de você, ou você sente... Porque às vezes o cara também quer nem saber quem é quem, né? Ele falou político, ele... quero falar com você não. O que você sente, assim? Porque você tem andado bastante, tá na rua, sentindo o calor da temperatura do pessoal. Você sente o quê? Mais afeto? O mais impressionante é isso. Embora a gente viva um ambiente onde as pessoas estão cada vez mais desgostosas da política, é um afeto que não tem tamanho. E aí eu entendo que é o trabalho. Porque muitas pessoas reconhecem meu pai desde que ele era médico, desde que ele atendia a população enquanto médico e depois enquanto profissional não, mas alguém que serviu através da vida pública. E essa responsabilidade eu também quero levar. Eu quero também honrar a minha profissão, porque hoje, se eu olhar para trás, na verdade, eu tenho mais de 20 mil cirurgias. Então, bicho. eu já... Conhecido, é um médico conhecido. 20 mil cirurgias. Eu já pude influenciar não só 20 mil vidas em relação à cirurgia, né? Pude influenciar famílias, né? Oftalmologista, cirurgia no olho, né? No olho, você retornar a visão é algo precioso, né? E também, além disso, é claro que eu atendi mais de centenas de milhares de pessoas durante a minha profissão. Ajudou a formar muitos médicos. Ajudei a formar alguns outros. E você sabia, isso é uma curiosidade, eu acho que vocês não sabiam, o Serginho é igual a mim, né? É surfista. Pois é, o que ele faz? Uma das paixões dele... O que ele faz fora da profissão? O que você gosta de fazer? Surfar é uma, né, cara? Olha, eu tava surfista mesmo, pega uma onda mesmo, ele sai de vez em quando de madrugada lá e vai pegar umas ondas de Jacaraí. Pegar uma onda. Da culpa dos meus pais é exatamente essa, porque o que aconteceu? Eu sou nascido e criado em Jacaraípe e eu tinha o mar como quintal de casa, né?
E é claro que, como eu falei para vocês, eu tinha que dormir tarde, mas eu via a possibilidade de acordar cedo para poder surfar. Pegar uma onda. Porque assim, agora que já ninguém está nos vigiando mais, surfar de madrugada era a oportunidade de ficar, muitas vezes, distante do olhar das pessoas. Então era o horário que eu tinha para ir. E como a gente tinha um vigia lá dentro de casa, meu pai permitia que esse vigia pudesse ir comigo para o mar, ou ali na frente de casa, na Praia do Amigão, eu pudesse surfar ali entre 5h30 até 6 horas. Na verdade era um pouco antes, 5 a 6 horas, e depois eu voltava, tomava aquele banho para ir para a escola. E aí com isso, eu comecei a ter uma cultura de dormir tarde e acordar cedo, desde a época de pequeno. E aí eu fui acrescentando cada vez mais coisas. Na faculdade, imagina, estudar, né? Aí eu fui acrescentando cada vez mais coisas. Então, hoje eu carrego o surf como algo que faz parte da minha saúde, é a minha dose terapêutica. Eu preciso de ter o esporte como essa ferramenta. Aqui atrás eu disse em relação ao esporte como uma ferramenta de promoção de saúde. Além do surf, jogo bola, jogo futebolzinho, corro, né? Gosto de correr lá na orla da Praia de Jacaraípe. E também acho que a corrida é algo que a gente tem que valorizar cada vez mais, porque a corrida é algo importantíssimo para a nossa sociedade. A corrida, muitas vezes, é a porta de entrada para a pessoa entrar no esporte, porque muitas vezes você não precisa estar tão bem treinado, você vai no seu tempo, você faz do seu jeito, você... Precisa gastar dinheiro, né? Comprando equipamento, exatamente. Nem nada. E aí você vai criando grupos de pessoas conectadas no mesmo propósito, que aí vão criando a disciplina de dormir mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer sua atividade. E aí você movimenta a cidade, o espaço público, quando ele é bem ocupado, você acaba não dando espaço para o mal se ocupar. Exatamente. Então, a corrida de rua é algo que a gente tem que valorizar cada vez mais. E aí eu estava falando lá atrás, eu vou aproveitar para trazer aqui, a gente tem que incentivar as pessoas que correm. E, de repente, aquelas pessoas que fazem corridas diariamente, ou, na verdade, o que acontece? Hoje, o grande problema das corridas de rua é, muitas vezes, o valor das inscrições e você ter que pagar, toda semana tem uma corrida. Uhum. E aí, se a corrida ali tem um apoio, um patrocínio, seja do ente federativo, do estado, do município, né? Essa pessoa tem que ganhar uma bonificação para na outra corrida ela pagar menos. Porque isso é importante para o município. Cara. Incentiva, né? Isso é importante. Nós estamos falando da nossa cidade de corrida, ela cresceu muito. Cresceu muito. E isso melhora a qualidade de vida das pessoas. O que eu falo aqui, ó? Não é brincadeira. O que eu falo com você aqui no bastidor? Eu vou botar o César pra correr, eu que sou corredor também. Nós somos corredores, eu corro também. Eu vou voltar a correr. De vez em quando eu saio do estúdio aqui tarde, meto o tênis e corro na beira-mar. Inclusive, ano passado, eu tô com 55. Ano passado eu tava com 54. Fui até fazer bateria de exames cardíacos, né? Porque a academia pede, né? Aí, pô, parece que eu tô com 18 anos, filho. Começa a correr, rapaz. E outra coisa importante, que eu aproveito que essas coisas vão vindo na cabeça, é importante também, a gente tem que começar a trabalhar com a receita ativa. Que doideira é essa de receita ativa? Quando você vai no médico, o médico vai lá e prescreve um comprimido para você tomar. Ah, eu tô com hipertensão, eu vou lá e prescrevo losartana. Beleza, vou lá, pego no posto e tudo mais. E se o médico tiver o poder de prescrever atividade física? E se essa atividade física for gerida pelo Estado ou pelo município, pegando e contratando, muitas vezes, academias que têm ociosidade? Porque tem um período da academia onde você está ocioso. Uhum. E aí você consegue fazer parceria público-privada, onde, principalmente o idoso, ele vai ter uma atividade física assistida. Porque uma coisa é você ter atividade física que não é assistida, outra coisa é você ter atividade física assistida. E aí você permite que esse idoso melhore o condicionamento físico, melhore o condicionamento mental e a relação social. Então, essa prática a gente tem que começar a discutir, porque isso custa menos para o Estado. Rapaz, eu nunca ouvi alguém falando isso aí. Primeira vez. Interessante. Isso custa muito menos para o Estado. Eu não conheço aqui no Estado. Eu nunca ouvi ninguém nem falar sobre isso, assim, isso aí que você está dizendo aí, cara. É top demais. Porque a gente tem que pensar em soluções hoje que favoreçam
o munícipe, que favoreça aqueles que mais precisam, mas que também possam movimentar a economia. Pois é. Então, favorecer também aquele empreendedor que muitas vezes Tá ali, tá ali com a academia com dele ociosidade precisando ali, de cliente, mas ali, precisando de um espaço, gente. que uma academia ela é importante, tem uma importância social que às vezes não é valorizada, entendeu? Então, Verdade, você cara. tem que... Enquanto, infelizmente, aí eu vou numa prática que é tão triste pra gente hoje, que a gente valoriza as bets. Então, aquilo que financia o crime organizado, a gente permite que massacre... Que tá esparradíssima aí, hoje todo mundo falando disso, neguinho Aí você quer favorecer entrando em depressão a porque saúde da gasta o população, dinheiro. né? Pô, você como deputado federal, você pode ajudar a frear esse troço aí, né, Não, cara? tem que regular é isso. federal, por isso que eu tô falando, deputado é importantíssimo. Deputado não. federal é fundamental. Isso é fundamental. Hoje a BET, ela é um desserviço para a saúde pública, porque as pessoas ficam doentes, perdem a vida financeira e perdem a vida mesmo. Inclusive, muita gente se matando. Se né? Já vi matando, falar mesmo, é. cara. Suicídio, Absurdo. né? E a saúde mental, né? Saúde mental. Vai estar endividado, não consegue pagar. O cara pira, né? E sabe apostando, cara? perdendo. E sabe qual é o problema que nós temos hoje? O viés de confirmação. O que acontece? Nós somos inundados por um algoritmo que a partir do primeiro momento que você é capturado por aquilo que impressiona os seus olhos, você só vai receber aquela informação. Então o cara não consegue mais sair da BET, porque ele vai a todo momento recebendo essa informação, A rede social, né? Você segue o negócio, você vai receber um monte de bet, vai sair um monte de troço do seu celular, cara. maluco. Te influenciando pro E mau aí, caminho. a gente recentemente vendo, né, a Copa do absurdo, Mundo, a pô, gente até no percebendo esporte, né? que as nossas crianças, que muitas vezes não entendem, não têm um discernimento de que de fato acabam sendo invadidas por esse tipo de propaganda que influencia de forma muito negativa elas, né? Sim. Então eu acho que isso tem que ser combatido, além do mais que a gente percebe que o crime se organiza muitas vezes através do seu financiamento. E muito dele tem acontecido por conta dessas bets. Então é algo que, enquanto alguém que quer pleitear um mandato em Brasília, a gente tem que lutar justamente por isso. E aí, só para dizer, minha última bandeira é a preservação da família. É aquilo que eu acredito. Inclusive, você é uma pessoa religiosa, demais. né? Fala um pouquinho, você é evangélico, participa da igreja, né? Você vê Sim. pelos valores, Sim, né? não, o cristãos tempo todo aqui que você falando coloca, de Deus, pô, é legal fantástico. sempre colocando. Eu tenho duas grandes escolhas na minha vida. A primeira, eu fui influenciado pelos meus pais, que é servir a Cristo. Desde muito cedo, eles me apresentaram a palavra do Senhor e eu sirvo da Igreja Batista desde que nasci, praticamente, né? E a segunda melhor escolha foi a minha esposa, que hoje é a minha principal ajudadora, aquela que pôde me proporcionar ter a minha família e que caminha comigo a todo momento. Nós estamos sob a mesma missão. Hoje eu sirvo e estou na igreja, na PIB-JC, que é a primeira igreja batista de Jardim Camburi, sob a liderança do pastor Marcos Petrucci. Lá eu sou também professor de escola dominical, né, de escola bíblica dominical para adolescentes, e entendo que os nossos valores eles são baseados naquilo que a palavra do Senhor diz, que é a Bíblia. E por isso eu entendo que os nossos valores eles precisam ser respeitados, esses valores eles precisam ser defendidos. É claro que não de uma forma violenta ou de uma forma impositiva, mas de uma forma através de onde a gente possa demonstrar o amor. Porque a igreja tem um papel social importantíssimo, e isso a gente não pode negar. Não, de As jeito igrejas são nenhum, tá doido. fundamentais. Aí eu não estou dizendo só de uma denominação, ou só Não, uma no igreja, geral. Mas se acabar com as igrejas do mundo, o mundo entra em colapso, irmão. Então Ninguém a não gente, aguenta, não. a gente precisa valorizar esse papel tão importante para a sociedade que as igrejas e as pessoas de bens que Faz estão um na trabalho igreja. social, né? Muito grande, cara. Porque Eu vejo lá, eu participo de um programa da Sejus que eu visito para os presídios, né? E a gente sabe o trabalho que as igrejas, muitas vezes até tirar a pessoa do crime, cara. Tem vários casos. Não, com certeza. É fundamental, né? Então, Isso é discutível. eu acho que o poder público ele tem que reconhecer a importância do terceiro setor e a importância das igrejas, Das parcerias também, porque o terceiro setor, as igrejas, elas podem chegar numa parcela da população que o poder público não consegue chegar na velocidade que precisaria. Verdade. E se o poder público não chega, e se a igreja não chega, ou se o terceiro setor não chega, o que vai acontecer? O crime vai chegar. As nossas crianças estão cada vez sendo aliciadas mais jovens. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E
a física já nos ensina, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você ocupa territorialmente aquele espaço, você ocupa através de oportunidade aquele espaço, se você ocupa através da educação aquele espaço, você evita que a ociosidade e o crime possam ocupar esse espaço. E isso a gente está falando de algo que está impactando as nossas, a nossa vida, o nosso bem-estar e as nossas gerações. E isso eu acredito muito que a gente precisa fortalecer. Fortalecer uma educação de tempo integral, onde a criança possa ficar mais tempo em sala de aula, porque a educação, além de você promover o equilíbrio profissional, é a forma que você pode devolver oportunidade para aqueles que não tiveram oportunidade. Exatamente. E aí você equilibra profissionalmente as pessoas, porque daí, se 2 pessoas têm a mesma capacidade em relação à educação, se você tem a mesma formação, você vai agora partir para a questão de valorização profissional. E aí você pode, quem sabe, mudar a trajetória de uma família, que antes não tinha formação e tudo mais. E com isso é importante a gente investir na educação. Mas, para além disso, a escola de tempo integral é algo tão importante porque muitas crianças elas precisam estar na escola para se alimentar. Esse é o caso. Por isso que o Brasil tem merenda escolar. Pode crer, não, claro. Eu não sabia disso, ô Sérgio, mas muitos países da América Latina não têm merenda na escola. Você sabia disso? Nossa, sabe? Claro, pô. O tá Brasil doido. tem, mas por quê? Porque lá atrás, né, questão nutricional, Sim. fome, o mapa da fome. Mas você fala uma coisa que é verdade. Às vezes a mãe manda o filho para a escola para poder comer. Pra comer. Não ter comida em casa. E é um desafio, né? muitas É um vezes, desafio. quando eles entram de férias. Porque era, Pois pô. e aí? era quando Caraca, eles, pode então crer. você tem que pensar nisso também. Também. Né? Lá na Serra tem o cartão Nutriférias, que acaba, quando as crianças estão de férias, podendo se alimentar através daquele cartão. Mas quem sabe, de repente, você manter as escolas abertas para que as crianças possam voltar e se alimentar ali. Porque a escola, além de poder de formação, é o papel social que ela tem também. Fundamental, Toda fundamental. certeza. Hoje é a possibilidade dos pais poderem trabalhar, sabendo que talvez os filhos estejam num ambiente mais seguro e eles possam ter a tranquilidade de trabalhar, né? Podem se alimentar bem, É. né? Inclusive Pois é. o cardápio equilibrado, tem nutricionista. Exato, tudo certinho, exato, cara. O negócio, avançamos muito, né? Então, essas pautas, você vê que são pautas que eu não estou falando nada de ideologia aqui, não estou falando nada tá de... todo mundo, né? isso é fundamental. Isso né? é exatamente. Agora, Sérgio, tem uma questão que eu queria... que é uma preocupação que eu tenho, eu vou expor isso, né, para todos, principalmente os deputados federais, senadores, é a questão tecnológica. O Espírito Santo precisa, rapaz. Nós podemos criar, né, centros de inovação tecnológica. Eu conheço o caso de Santa Catarina, que estão mais de 20, cara. Nós não temos um no estado, um. Pô, nós estamos atrasados nessa questão. E a Serra, por exemplo, tem espaço. Saiu a ideia de fazer aqui em Goiabeira, lembra? Tinha a ideia de fazer um centro Sim, tecnológico. tinha. Isso acabou, não foi para frente. Até porque Vitória não tem muito espaço. Tinha Agora a até um Serra amigo meu que seria tava nesse interessante, negócio Serginho, aí. talvez incorporar aí essa ideia de investir em centros tecnológicos, né, data center. Porque é a grande questão do futuro, a inovação tecnológica. Nós precisamos formar gente, jovens nessa área, pô. Nós não temos um centro de formação tecnológica. Tem os IFES, né? Você quer Mas ver não outra é coisa isso, que não é só- você não- quer ver outra coisa também que a Serra precisa de turismo, melhorar turismo, né, bicho? Com aquele litoral todo ali, tem um potencial gigante ali, Jacaraípe, levar Tem mais o CR, hotéis faz ali um para trabalho, né, tecnológico lá junto com isso, mas precisa demais. tecnologia. Por exemplo, essa ideia, eu quero montar uma startup, um grupo de jovens. Onde você vai? Como é que você... Bom, Não tem apoio, cara. quanto a isso, a prefeitura já tem um projeto de fazer um centro tecnológico integrado ao IFES, lá na Serra. E já começou esse projeto e foi buscar recursos. Olha aí, Tudo bate. olha a importância do deputado federal. Conversou com toda a bancada capixaba, todo mundo demonstrou apoio, vontade e tal. Esse recurso não veio. O recurso era na ordem de 15 milhões para que pudesse dar execução no centro tecnológico. Acabou que, por falta de recurso, ainda não conseguiu. Então, é importante a Se gente... não tiver alguém lá, não adianta. Tem que ter lá alguém futucando isso aí. É importante a gente pensar, porque o que acontece em relação à tecnologia? E é bom você falar sobre tecnologia. O investimento em tecnologia ele é caro, mas a gente não consegue dimensionar o retorno. Só que o retorno, quando ele vem, ele é exponencial. Não, com certeza. O retorno, quando ele vem, É rápido, o investimento. Pode vir rápido. você acelera a
a qualificação das pessoas e a ocupação de bons espaços. E faz uma veia empreendedorismo local muito maior do que talvez pessoas com baixa qualificação. Isso é importante, eu acredito muito nisso e quero lutar por isso, porque a gente possa ter o nosso primeiro centro de tecnológico aqui do Estado do Espírito Santo e que ele seja na Serra. Até porque é o local onde você tem mais mão de obra possível para formação. Sim. Né? Se você está falando de uma cidade de 600 mil habitantes, você está certeza. falando... O par do jogo tá na Serra, pô. Você está falando justamente... Um amigo meu que está envolvido nisso lá, o Pedro Henrique. Lá Pedro Henrique, eu estava conversando com ele exatamente... Buchão. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Ele foi atrás de todo mundo. E ninguém ainda conseguiu, de fato, abraçar essa causa. E é claro que nós temos a missão de abraçar essa causa para que nós façamos do nosso município e também do nosso estado um estado importante em relação à tecnologia. Porque é você qualificar ainda mais a juventude, dando a oportunidade de você ter bons empregos e, na verdade, um bom empreendedor. Porque é o empreendedor mesmo que faz a economia movimentar. Você falou algo importante, Nobim, que é o turismo. O turismo é essencial. A Serra tem uma capacidade turística que talvez nenhum outro município do Estado do Espírito Santo tenha. É claro que, como tem muitos desafios, precisa ter o recurso, ele é finito. Se você coloca recurso aqui, vai faltar para ali, se você coloca recurso... Só que agora, até mesmo pensando na reforma tributária, a gente tem que investir em turismo. Exato. Porque é o turismo que faz o consumo. Exato. É ali que vai... O dinheiro vai A circular. reforma coloca isso, né? Quer dizer, hoje o recurso vem da produção. O cara vai montar um hotel Agora é ali na pelo Beija serviço, Jacaré. é pelo consumo, né? Vai ser pelo consumo. Vai contratar gente para trabalhar. Vai vir turista para gastar dinheiro, para pegar a praia da Serra, que as praias da Serra são alucinantes, cara. Guarapebus, Bicanga, Manguinho, Jacaraí. Maiores litorais, né? Pô, você tá louco, bicho. E às vezes eu vejo não é tão explorado. Não, é isso mesmo. Eu já vou dar uma dica para você, investidor. O litoral mais barato para você investir ainda é o litoral serrano. Para você ter ideia, o preço médio do metro quadrado no litoral serrano, ele costuma ser inferior ao preço médio ali de Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Moraes de Laranjeiras. Então é uma oportunidade de negócio. E é claro que vai precisar agora do poder público estar imbuído para facilitar essa possibilidade desses negócios acontecerem. O que nós temos? A gente tem a vantagem do litoral, é um litoral extenso, um litoral que você tem a prática esportiva, você pode usar do surf como uma forma de promoção de turismo. Puta, campeonatos, né? De esportes aquáticos. Já rola, mas tem que rolar mais, tem que ter incentivado. Na verdade, o que acontece? É fazer com que as pessoas tenham experiências positivas e comecem a ficar mais tempo ali. Uma pessoa que talvez fosse surfar, estou dando o exemplo do surf, tá? Pessoa que vai lá, fica 1, 2 horas surfando, mas se você tiver um ambiente onde ele possa ficar, onde ele possa consumir, ele vai acabar ficando 3, 4 horas ali, criando essa experiência positiva, ele vai influenciar outras pessoas também a virem. Deixa recursos. E a gente começar a trabalhar no turismo local. O esporte como ferramenta de turismo local. A partir desse momento, também nós temos a possibilidade de ter a grande referência da Serra é o Mestre Álvaro. O Mestre Álvaro é o que dá nome à cidade da Serra. E se a gente começar a utilizar do Mestre Álvaro como uma forma de visitação programada, como você, de repente, quem sabe sonhar em colocar um teleférico, um bondinho ali, você acaba fazendo com que você qualifique ainda mais esse turismo, que as pessoas possam ir para lá, e aí a pessoa indo para lá visitar, o que vai acontecer? O redor vai querer fazer o setor de gastronomia para abrigar essa pessoa depois para se alimentar por ali, para ficar embaixo ali, vai criar uma área de criar, restaurante, de repente, um complexo, uma pousada para a pessoa estar. Então isso, artesanato. Já subiu o Mestre Álvaro? Não, nunca. Você tem que ver a vista lá de 360 graus mesmo. Você vê Vila Velha, você vê lá embaixo. Tá na minha lista. Pô, top, vou te levar lá. Já fui 2 vezes. Vale a pena. E aí é claro que isso a gente fala com muito entusiasmo, mas isso custa caro. E precisa de política com parceria e talvez política público-privada para que isso possa realmente acontecer. A gente hoje tem também um circuito religioso. Nós temos grandes igrejas que têm valor histórico para o nosso município. Igreja de Reis Magos,
São João de Carapina, Nossa Senhora de Conceição, Igreja dos Queimados, que a gente pode também... Fazer um turismo religioso, né? Elas recentemente foram restauradas e a gente pode utilizar do turismo religioso como forma também de promover o turismo local. E é claro que agora vem aquilo que está mais latente no meu coração, e uma das minhas vontades em ir para Brasília é justamente lutar por esse projeto que já existe e trazer recursos para que isso aconteça. É o nosso primeiro teatro municipal. Poxa. Nosso primeiro teatro municipal, que é ali na Que rotatória. é um sonho, né? É um sonho da Serra. Já tem um projeto feito por Oscar Niemeyer, talvez um dos últimos projetos de Oscar Niemeyer. E a gente trazer recurso para que isso aconteça. Caramba. E aí, até para grandes eventos na Serra, exatamente, né? Você Conferência, encontro e tal. Outro turismo que a Serra precisa. Estão falando desse ali, localizado ali na rotatória do O. E por último, qualificar o turismo, que aí a Serra não tem como disputar com a Serra, que é o turismo de negócio. De negócio. Esse fica dinheiro, esse fica, porque daí você permite a facilidade de negócio. Você tem um pavilhão de Carapina, você tem a possibilidade das grandes empresas estarem locadas nesses corredores logísticos, industriais, e você permitir que o turismo de negócio comece a acontecer com mais frequência na cidade da Serra. Sim. E aí você permite um aumento da rede hoteleira justamente para abrigar esses turistas, favorecendo que a gente possa expandir a nossa economia. Então, o turismo não é só lazer, como muitas pessoas acham. O turismo é uma forma de negócio hoje, e é importante a gente pensar nisso. É muita coisa, né? Pô, top Rapaz, demais. que entrevista interessante. Se Bater liga, papo com acompanha aí Serginho é as redes sempre sociais, né? Serginho Vidigal. Serginho Vidigal, você procura ele lá, coloca no Google, você vai achar ele, coloca no Instagram, coloca em qualquer plataforma, você acha essa figura aqui. Sempre lá dando as dicas, falando as coisas lá de manhã, né? Os salmos e tal. Nova safra da política capixaba. Vou só aproveitar um ensejo rapidinho. Na última vez que estive lá, a gente estava fazendo um devocional. Você lembra? Isso aí, lembro, Todo dia eu acordava de manhã, abria a câmera do celular, às vezes cabelo bagunçado, barba toda desfeita, e falava uma palavra de Deus, né? O que eu fiz? Aconteceu que esses devocionais, eles ficaram perdidos em todos os posts que a gente ia fazendo no Instagram. E às vezes o algoritmo não permitia que eles tivessem mais expansão. E às vezes você queria ver alguma coisa e não conseguia ver. Eu fui escrever meu primeiro livro. Eu peguei... cara, eu vi, você lançou ele. eu peguei cada devocional desse, transcrevi para um livro, e aí é uma forma que a pessoa pode acessar justamente aquela mensagem que talvez ela tivesse gostado lá atrás, colocado na cabeceira. É uma leitura rápida. Top demais, cara. Que você pode fazer diariamente. Como é que é o nome do livro? Pelos Olhos da Fé. Pelos Olhos da Fé. Imagina tá por quê, né? Está disponível na livro, internet? O livro que, na verdade, quem quiser, ele pode entrar em contato comigo e a gente faz essa venda aí direitinho, né? Mas eu fico muito feliz, porque é uma forma de eternizar aquilo que em 2025 eu fiz 365 dias. Todo dia eu acordava. Todo dia. Todo dia eu acordava e fazia uma mensagem, né? Eu curti Então várias. você que é uma pessoa de fé, quer acompanhar não só Serginho como pré-candidato, mas também conhecer, né, a questão devocional, entre em contato aí para ter acesso. Serginho, nós vamos ficar agora, por aqui. Aquela mensagem, é verdade. Está chegando as eleições. A mensagem final. As eleições estão chegando. Aproveita aí. Uma mensagem para os nossos eleitores, Serginho. Coloco o meu nome à disposição, sou médico, sou oftalmologista e quero contribuir com tudo que aprendi com os meus pais, com os princípios e valores que eles puderam colocar em mim, mas com a responsabilidade que a minha profissão me permitiu ter. Responsabilidade com o cuidado com as pessoas, o cuidado com gente, mas também em ter a certeza que para qualquer caminho que a gente vá, a gente precisa estar preparado e ter uma profissão que nos dê retaguarda. Quero, através, né, da caminhada política, também poder fazer com que essa nova realidade, ou essa realidade que está sistematicamente entrando no Congresso, ela possa, de certa forma, acabar e a gente poder reformar o Congresso com políticas jovens, mais propositivas, com trabalho, com empenho, e é por isso que me coloco à disposição como pré-candidato a deputado federal.
Muito obrigado, Serginho. Serginho, obrigado pelo seu tempo. Obrigado irmão, pela sua presença. toca Sucesso aqui. na sua trajetória. Mais uma vez. Vamos acompanhar, né? Todo o processo. Serginho sempre dando a moral, pô, mandei mensagem. Ele, na hora, marca aí. Obrigadão, obrigadão. Top Sei que ele tá demais. num corre-corre danado. Vamos ver, depois que passar aí, ver se a gente pega umas ondas juntas aí, né? Vamos Tá tentar. certo? E vai vir o processo, né? Se ele tiver lograr isso, Deus abençoe sua Depois jornada, nós meu vamos irmão. chamar novamente já. Ah, não, isso aí com quiçá como certeza. deputado para. Ó, Já é a missão. se pegar uma cadeira, já tá mais do que convidado, Com hein? certeza. Tá joia. Beleza? Sucesso Estaremos presentes. para você. Tá bom? Obrigado. Pessoal, ó, vou aproveitar. Abraço ao pai, né? Sérgio Vidigal sim, e Sueli Sérgio Vidigal. Sueli né? Vidigal. Falamos de Pedro Henrique, abraço pra ele também. a Prefeito galera da toda. Prefeito Everson Meirelles Everson. também, um grande abraço. Abraço pra Vamos chamá-lo Serra. aqui depois, mais à frente. Vamos mais pra entrevistá-lo frente. Então Com vamos combinar certeza. o seguinte? Vamos lá. Ó, Combinado. Se a gente conseguir sair vitorioso nessa eleição que vai vir aí, Dia 16 de agosto. virar eu, o Everson aqui pra gente discutir um pouco melhor sobre a Serra, sobre as Ótimo. possibilidades. E quem sabe traz a família toda, Sérgio, vai Sueli ser uma- Vidigal. aí, Não, pô, a ó, mesa completa. combinar isso aí Ó, mesmo. tá Vamos. fechado. Caraca, Fechou, meu isso aí amigo. vai ser top, Aí hein? vai ser top. Olha lá, hein? Tá gravado, Aí hein, eu vou bicho? falar menos, porque quando o meu pai tá presente eu quero aprender Porra, mais, né? Mas Vai ser isso então. Ah, Top, sucesso. tá? Combinado. Pessoal, brigadão. Valeu, gente. Até a próxima. Calma, É o rapaz, sininho, é. porra. Tá nervoso, rapaz? Aperta o sininho aí pra receber novos vídeos. Acesse o portal Política Capixaba, www.politicacapixaba.com.br. Repassa aos amigos, familiares, quem você conhece. Se gostou dessa entrevista, passa pra frente, comenta lá, faz o seu comentário e segue eu, Nobinho e Professor César Albeni. Valeu, Mais uma tamo vez junto. juntos. Vamos!